Fala pessoal, eu sou o Clécio, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos aprender como criar um joystick analógico, ideal para jogos em celular. Nós temos aqui, como vocês estão vendo, a gente controla essa bola menor, tá? Ela vai e volta até o ponto central e consegue mover e rotacionar o nosso jogador nesse jogo top-down que a gente criou previamente, tá bom? Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, deixar aquela meia luz e like que me ajuda demais, faz com que o YouTube recomende o nosso canal e este vídeo para outras pessoas. E também, se você puder, e isso não for te atrapalhar, considere se tornar um membro. Sendo membro, você terá acesso a esse arquivo, o Pathfinder, que já foi feito anteriormente, e também a parte de UI, que é esse joystick analógico, vai ficar disponível totalmente completo para os nossos membros. Agora, se você não pode ser membro e quer contribuir de alguma forma, considere dar aquele valeu, que isso me ajuda demais. Sem mais, vamos para o vídeo! Muito bem, eu já estou com o projeto aqui aberto, vocês podem usar qualquer sistema top-down sem nenhum problema, tá? Esse aqui a gente já fez em outro vídeo, vou deixar aqui nos cards também para vocês. E existem várias formas de nós criarmos esse joystick. A gente pode usar o Input Touch Button, pode usar um sprite direto, mas eu vou usar aqui uma área 2D. É um método bem interessante e prático, mas vocês podem adaptar conforme a necessidade de vocês, tá bom? Eu vou criar uma nova cena, eu vou colocar Other Node e escolher o Canvas Layer. Por que um Canvas Layer? Porque eu quero que ele apareça em toda a tela e fique sobre a nossa cena, tá bom? E a gente vai fazer uma cena separada, assim consegue reaproveitar em outras cenas, ou mesmo se vocês quiserem copiar essa cena para outro projeto, também vai ficar bem versátil, tá bom? Vou chamar aqui de joystick, joystick UI, tá? User Interface. E aqui nós vamos adicionar um novo nó. Eu vou colocar um shape Polygon 2D. Esse Shape Polygon 2D, na verdade, é uma classe que herda do Polygon 2D para a gente poder criar interfaces visuais. Com ele selecionado, eu vou escrever aqui o nome dele de Big Circle, que vai ser o círculo maior. E aí ele traz aqui do nosso inspetor. Esse script eu vou deixar disponível para vocês, tá? Tanto membro como não membro vai ter acesso a um script bem legal. Aqui a gente escolhe a forma, um shape, por exemplo, de circle. Clico novamente e eu posso colocar, por exemplo, 100 pixels. Ele já criou aqui pra gente, opa, só clicar fora aqui. Já criou aqui pra gente o nosso círculo, tá? Cuidado só para não clicar dentro que ele vai mostrar isso. Eu queria mostrar pra vocês, tá vendo? Olha só que legal. Aí com ele selecionado, vou voltar lá à posição. A gente tem que marcar anti-alias para não ficar cerrado. Posso escolher a cor que for. No meu caso eu vou deixar branco, porém eu vou modular para 85. Acho que 85 fica interessante. E aí eu vou adicionar um outro. Mesma coisa, o Shape Polygon 2D. Só uma questão de curiosidade, o que ele faz? Ele herda da classe Polygon 2D aqui e cria essa classe para a gente poder acessar lá, tá? Aí tem uma série de funções. Este código aqui eu peguei lá do GitHub. Eu não lembro exatamente onde foi a página, mas se eu encontrar eu deixo nos créditos aqui. De qualquer forma, muito obrigado aos desenvolvedores que criaram isso aqui e disponibilizaram pra gente, tá? E aí com o tool, tem um tool ali, a gente consegue criar em tempo real. Basicamente é isso, só para a gente ter uma exemplificação mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Acho que 30 vai ficar melhor. Pronto, 30. E a gente também vai mudar o nosso alfa aqui para, acho que 100. Ficou legal. Aí vocês podem configurar do jeito de vocês, mas eu acho que dessa forma já vai ficar interessante. Vamos chamar também de Small Circle. Perfeito. Além disso, a gente precisa de um Area 2D, que vai ser o pai de tudo isso. Todas essas crianças aqui. Area 2D. E a gente vai chamar de Joystick, já que o outro é o nosso joystick UI. E aí só para a gente padronizar, tudo isso aqui fica para cima e dentro do joystick. E aqui dentro a gente põe o nosso Collision 2D que vocês estão familiarizados já. Collision. E a gente muda aqui para um Circle também. E ajusta o extend dele, pode vir aqui direto. Ó. Como a gente já sabe o radius do grande que é de 100, a gente põe o radius de 100 aqui também e fica no tamanho certinho. Perfeito. Vamos salvar isso aqui, essa cena, tá? Eu não tenho uma pasta de prefabs, vou criar prefabs. Podia chamar de UI também, mas deixar prefabs. Perfeito, salvamos aqui. Agora a gente pode reaproveitar isso depois que fizer a parte do script. Vamos para o script. O script, ele é de certa forma complexo, mas vocês vão entender a lógica por trás de cada coisa, então vai se tornar um pouco simples. Nós precisaremos de dois scripts, tá? O primeiro deles é aqui no nosso UI, no Canvas Layer. Vou adicionar aqui um script. Vou até a nossa pasta de scripts, né, para ficar organizado. Eu vou chamar de joystick UI mesmo e vou criar. Perfeito.
o que nós vamos precisar nesse primeiro script? De 3 variáveis. A variável stick vector, que vai ser o vetor e vai herdar a posição do nosso stick aqui menor, tá? Então a gente vai atualizar essa versão e passar através do nosso stick menor. Uma variável stick speed, que é a velocidade que vai ser calculada, inicialmente 0, e uma variável stick angle, que é o ângulo que vai rotacionar o nosso objeto. Se o caso de vocês for um jogo 2D, por exemplo, o stick angle não precisa, tá? A gente vai precisar por quê? Porque o nosso personagem, se vocês atentarem, ele faz essa movimentação, ó. Ele rotaciona aqui, vai para frente e vai para trás, tá? Com o joystick a gente vai tirar essa posição para trás, aqui não vai ter mais isso, daqui ele não anda de costas, mas ele tem que ter essa rotação. Então por isso nós vamos usar o stick angle, tá bom? Vamos lá. Agora, aqui dentro do nosso Area 2D, a gente vai adicionar outro script. Então o primeiro script é dentro, joystick mesmo, é dentro do nosso joystick UI, e o segundo dentro do Area 2D, tá bom? Vamos para o do Area 2D agora. No nosso script do Area 2D, como é um pouco maior, eu vou aumentar aqui a tela para vocês, também deixar bem expandido. A gente precisa declarar algumas variáveis que vão fazer menção, vão apontar para os nossos objetos na cena. Então, big circle, que vai ser igual ao nosso big circle as polygon 2D, outro ready var, que agora vai ser o small circle. A gente está fazendo esse apontamento, como eu disse, a gente poderia chamar direto o nó pelo cifrão e o nome dele, mas caso precise alterar, fica aquela coisa bem confusa e tem que alterar várias vezes, tá bom? Mas não está errado da outra forma também, é sempre uma questão de prática e de costume. Outra variável que a gente vai precisar é um ready var radius, que vai determinar o raio da nossa movimentação. Tem que lembrar aqui, só para deixar bem claro, que esse small circle ele vai poder se mover para cá, para cá, para cá, qualquer lado, mas ele tem que ficar dentro desse raio aqui, tá? E como que a gente pega esse raio? A gente passa que o nosso, aliás, max radio, tá? Só para ficar bem semântico, é o raio máximo. Nosso max radio vai ser igual o collision, que é a nossa shape de collision, ponto shape, ponto radius. Então ele pega o raio da nossa forma, nosso shape, do nosso objeto collision. E assim a gente não precisa passar toda vez. Sempre que a gente atualizar esse elemento aqui, ó, pode colocar o mouse aqui, é o radius, tá vendo? Dentro do shape, que é esse objeto aqui. Sempre que a gente atualizar, esse valor vai ser atualizado também de forma dinâmica. E por fim, nós precisamos de duas variáveis. A primeira, booleana stutted, que inicialmente vai ser falsa. O stutted vai verificar se nosso joystick está ou não sendo tocado ou apertado, tá bom? A gente vai simular isso com o mouse depois. E também uma variável return speed, que vai ser 0,3, um float que vai controlar o tempo que o nosso stick menor, círculo menor, volta para o centro do círculo maior, tá? Isso aqui vai estar dentro de um lerp. Só para a gente não ficar digitando direto, eu criei a variável, então vocês conseguem editar isso tranquilamente. Para fazer a verificação do toque na tela, a gente vai usar uma função da Godot chamada input, tá? Input event, essa aqui mesmo. E aí o que acontece? A gente tem que fazer algumas verificações condicionais. E aí eu chamo a atenção de vocês para as indentações. É importante atentar para isso para que não haja uma verificação em tempo diferente e bugue o código de vocês, tá? O primeiro if que a gente vai ter vai ser if event. Se o evento is input event screen touch, que é esse aqui. Se o evento for o toque na tela, a gente faz outra verificação. E se, né? If event is pressed, ponto is pressed. Primeiro, se for o toque na tela e estiver apertado, a gente verifica a distância desse evento. Se o evento ponto position ponto distance to, a distância dele vai até o nosso big circle, que é o círculo maior, ponto global position, e isso tudo é menor que o nosso max radius, ou seja, eu estou dentro desse raio ainda, eu comecei ali o toque. Só para vocês entenderem, eu estou verificando se o meu toque começa dentro desse rádio. Tá, desse raio, né? Radius é em inglês. Se for dentro desse raio, então eu valido. Se for fora, eu não quero validar isso, tá bom? Então a gente tem que considerar isso. Se tudo isso for atendido, então a gente considera que a variável stutted, tá, é verdadeira, ou seja, está sendo tocado. Do contrário, e atenção para a indentação, ó, nesse daqui, nesse if, a gente vai fazer elif, também se event
expressed, só que a gente colocou ali o nosso exclamação. Se aqui o evento for apertado, estiver apertado, e aqui se não estiver, o que a gente tem que considerar? Que o start é falso, tá? Então ele não está apertando, perfeito? E aí, se ele não está apertando, a gente tem que passar que as nossas variáveis lá do nosso UI vão ser zeradas. Daqui a pouco a gente faz isso. Mas entenderam até aqui, né? A gente verifica se foi um toque, está apertado, se a distância que a gente está tocando é menor do nosso raio, ou seja, está dentro. Se não, a gente considera isso tudo como falso, tá bom? Agora nós precisamos criar um outro if, já que verificamos se o toque aconteceu, para utilizar esse stutted. Então, if stutted for verdadeiro, se for verdadeiro, a gente vai criar uma nova variável para calcular a distância do nosso objeto maior em relação ao menor, saber também a movimentação, tá? Então, distance. E essa variável disso vai ser igual ao nosso event, o nosso evento, peraí, vou dar um espaço aqui, ponto position, ponto distance to o nosso big circle, ponto global position. Então a gente vai calcular a distância em relação ao nosso global position que a gente está movendo o nosso dedo, tá? E se essa distância, se a distância que a gente tem tocando, tá, fazendo esse evento, for menor que o nosso max radius, então a distância vai ser igual ao nosso max radius. É muita conta, eu sei disso, mas vocês fazendo assim, entendendo a lógica, que é o que importa, vai dar certinho. Quando a gente fazer essa verificação, agora a gente precisa passar as variáveis que vão entender a movimentação e o ângulo de rotação, tá? Para movimentação a gente sempre usa um vetor, certo? No caso de 2D, um vector2. Então, var vector vai ser igual o nosso, abre parênteses, event.position.bigcircle, position menos, perdão, bigcircle.globalPosition. A gente faz a subtração disso e como a gente está trabalhando nos eixos diagonais, vocês vão lembrar disso que a gente falou sobre normalize lá quando trabalha um top-down, a gente precisa passar o normalize aqui como método também, para que não tenha um problema da hipotenusa ser maior que os catetos, tá? É matemática, mas a lógica é essa. A gente já falou sobre isso também, eu vou deixar nos cards esse vídeo para vocês verem lá o movimento 2D e o top-down. E como a gente está em top-down, a gente precisa também de uma variável para controlar o nosso ângulo, que eu vou chamar de var angle. E o ângulo vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao nosso evento.position.angle2point, que é um método que procura a direção que a gente está apontando, tá? E aqui dentro ele vai precisar de um parâmetro. Qual parâmetro? Ou de um valor, se vocês preferirem. BigCircle.globalPosition, que é justamente onde a gente está movendo o nosso dedo, tá bom? Aqui ainda, só para ficar organizado, a gente precisa saber a posição do nosso small circle. Então, eu vou colocar small circle.globalPosition igual a nossa event.position. Então, a posição do nosso evento vai ser a posição que a gente está movendo o nosso small circle, tá? Mais ou menos a lógica assim. Eu estou movendo para lá, ele tem que estar naquela posição também, tá bom? Vou salvar isso aqui. Como nós estamos aqui no computador, eu preciso emular o toque de alguma forma. Ó, vou dar o teste aqui para vocês verem, ele não vai mover nada, tá? Mas eu venho aqui em Project Settings, procuro a opção Input Devices. Aqui ó, a gente pode digitar também, tá? Mas só para mostrar para vocês, cadê nosso Input Devices? E Pointing, vou marcar Emulate Touch from Mouse. Eu vou dar um Close. Se eu testar agora, eu já consigo mover. Ó, vou clicar aqui, não acontece nada, mas clicando dentro do raio, eu já consigo mover o nosso círculo menor. Porém, se eu soltar, ele não volta. Tá vendo? Ó, e eu clico fora, não acontece, mas cliquei dentro, ele já volta para cá. Só que eu preciso que ele retorne para o centro. A gente vai fazer isso através da função Process. A nossa função Process vai verificar o seguinte. Se a gente está tocando o nosso botão, tá? If is touched. Se isso aqui for verdadeiro, então a gente tem que considerar que o nosso small circle, que é o que a gente move o círculo menor, tá? Ponto position vai ser igual ao nosso big circle ponto position mais, abre parênteses, fecha parênteses, que agora vai fazer um cálculo aqui dentro, small circle ponto position. Atenção quando é position, global position, porque isso implica em questões fundamentais, tá? Muda bastante. Global position diz respeito àquele ponto inicial da nossa tela e o position na posição específica onde a gente vai colocar o objeto na tela, tá? Parece confuso, mas quando vocês fazem os testes fica mais fácil de compreender. Então a gente fez essa subtração e agora a gente vai fazer um clamped disso. Eu vou fazer o clamped mesmo para mostrar uma coisa aqui da Godot 3.5. Clamped. E aqui eu passo o que eu quero compreender. Eu preciso de um comprimento que vai
prender isso vai ser o nosso max radius. Ou seja, prenda o nosso objeto quando estiver tocando dentro daquele raio. Tá vendo? Então olha só, agora se a gente testar só isso aqui, ele já não vai conseguir sair, ó. Tá vendo? Ele só sai quando eu clico fora. Mas ó, do contrário, ele fica travado lá. Agora eu tenho que fazer ele retornar para o centro. Vamos lá. Para retornar para o centro, a gente vai verificar o seguinte. Já viu se ele está sendo tocado. Se ele não está sendo tocado, else. Então a gente pega o nosso small circle, que é o ponto menor. Ponto global position. Agora sim a posição global, que é onde ele tem o início. E faz um lerp, um linear interpolation. E aí esse lerp tem que fazer o quê? Tem que pegar o nosso small circle ponto global position, que é a posição global dele, e levar para o big circle ponto global position. Valor inicial, que é onde ele está, valor final e qual o peso, o tempo de variação. Vai ser o nosso return speed que a gente criou lá em cima, tá? Olha que legal. Ele, só para mostrar aqui para vocês, aquilo que eu falei do clamped. Ele está falando aqui na Godot 3.5, tá? Que o vector2.clamped se tornou obsoleto agora. Foi renomeado agora para limit length. Então a gente já vai mudar isso também e esse erro vai sumir, tá? Só quis mostrar esse erro para vocês perceberem que algumas coisas estão mudando em relação ao código. Então aqui em vez de clamped, a gente vai usar limit length. E com isso aquele erro já vai sumir. E se nós testarmos agora, a gente tem esse movimento bem legal. Olha só. Ele vai e volta para o centro perfeitamente, tá? Aí vocês podem controlar aquela velocidade do speed conforme vocês desejarem. E aí se eu estiver fora, mas ainda não soltei o botão do mouse, ele continua seguindo. Soltei, ele volta para o centro. Estou fora, cliquei, não acontece nada, porque a área de colisão é só aqui dentro do raio. Tá bom? Vamos agora usar os valores para que realmente a gente possa movimentar o nosso personagem. Como eu comentei, a gente tem a questão do nosso top-down, trabalhar com ângulo, aqui ó, vamos lá para o nosso 2D, e trabalhar também com a posição, tá? O nosso objeto ele rotaciona e ele se move, no caso nosso Kinect Body. Então a gente precisa considerar isso aqui no código também. No nosso UI aqui, eu já vou posicionar onde eu quero que ele fique, que vai ser mais ou menos aqui. Vou salvar e vou trazer ele aqui para o nosso game, tá? Adicionar um novo nó aqui, UI, ele já está lá posicionado. Vou testar agora, vocês vão ver que eu consigo mover, mas o nosso objeto ainda não move, tá vendo? Mas está tudo funcional como a gente desejava. Para passar que esses vetores vão ter influência no nosso jogador, a gente precisa atualizá-los dentro das nossas condicionais aqui do nosso script. Então vamos lá. Existem várias formas de fazer isso, tá? A gente poderia criar um singleton, ter essas variáveis globalmente acessíveis, mas eu estou indo da forma mais simplificada para vocês, apesar do vídeo estar ficando longo, para vocês entenderem como funciona isso, tá? O que vai acontecer? Quando o toque estiver acontecendo, que é esse if aqui, a gente tem que atualizar algumas variáveis. Quais são essas variáveis? As variáveis que estão aqui no nosso Canvas Layer, nosso Joystick UI. E para pegá-las, a gente vai usar o getParent. E aí quando eu faço isso, coloco o ponto, ele vai permitir que eu chame as propriedades. Olha só. Aliás, as variáveis, perdão. Stick Angle, Speed e Vector. Então vamos atualizar o nosso Vector. E o nosso Stick Vector vai ser igual ao nosso Vector. Ou seja, o que recebeu aqui. Tá bom? E aí o getParent. Stick Angle vai ser igual ao nosso angle que a gente recebeu aqui. Falta agora a questão da velocidade. getParent.stick speed. E o stick speed vai ser em relação ao nosso distance. Tá? Por quê? Se a gente estiver mais próximo do nosso joystick, ele vai se mover lentamente. Mais afastado, vai se mover mais rapidamente. Com isso aqui, a gente já pode usar essas variáveis para editar o nosso personagem. Vamos lá, estamos quase no finalzinho, espero que vocês estejam vendo passo a passo, tá? Não pulem nada porque é importante isso. Voltando aqui no nosso Soldier, tá? Vou trazer até o nosso UI aqui para cima só para ficar organizado. Voltando no script do Soldier, vocês vão lembrar que a gente faz a movimentação através do WSD ou do nosso input aqui de setas, tá? Isso aqui então não vai funcionar mais, a gente vai tirar tudo isso aqui, vou dar um Ctrl K. E agora a gente vai passar diferente isso. A gente precisa atualizar o nosso Velocity e o nosso Rotation aqui. Da mesma forma que a gente recebeu valores e um nó diferente, a gente pode fazer isso também. Então aqui eu vou passar o seguinte, que o nosso Velocity, tá, que vai mover os eixos X e Y, aqui no caso do 2D, vai ser igual o getParent, para a gente pegar o pai, que no caso é o nosso Arena, tá?
Lembrando aqui, ó, na ordem, game, né? Confunda Arena com game porque eu tô fazendo outro tutorial também que tem isso. Aqui o nosso game, que é o Pi. E aí dentro dele a gente vai chamar um getNode. Então pegue o nó. Qual nó que a gente quer? A gente quer o nosso joystick UI, tá bom? E aí dentro dele, atenção para pegar esse, não o nosso Area2D. A gente pode chamar agora a propriedade... tô falando propriedade direta, perdão galera. A nossa variável, tá? Stick Vector. E aí a gente faz a multiplicação dessa stick vector. Vou copiar isso aqui só para a gente poupar tempo, tá? Ó, Ctrl C. Vou aumentar aqui para ficar melhor. E vou colar aqui. Ponto stick speed. E vou multiplicar pela speed do nosso jogador e por delta. Vai ficar um valor absurdo, eu sei disso, porque o nosso speed estava com 200 em relação ao que a gente tinha aqui. Depois a gente muda isso, tá? Mas eu estou aproveitando a variável speed que já existia. E por fim, eu tenho que pegar o nosso rotation. Rotation vai ser igual, mesma coisa. Como já estava com Ctrl C, Ctrl V, só que agora a gente pega o quê? Pega o angle. Angle. Stick angle. Perfeito. Se nós testarmos agora, olha só o que já vai acontecer. Ele vai loucão porque tá bem rápido, tá vendo? Mas já está rotacionando. Vamos mudar esse speed aqui, só para a gente ficar com um valor um pouco menor. Eu acho que 8 vai ser interessante já. Play. Olha só. Está se movendo. Tá vendo? Só que a gente tem um pequeno problema. Ó. Ele continua se movendo para sempre. Eu acho até que 8 ficou pouco. Vamos deixar 10 aqui. Fazer um teste. Esse 10 vai ser interessante. Tá vendo? A gente tem um problema dele continuar assim e do ângulo também está um pouco errado. Por que o ângulo está errado? Eu gosto de explicar tudo para vocês entenderem caso a situação seja diferente no caso do jogo de vocês. O nosso personagem aqui, no caso desse jogo, está apontando para cima. Então eu preciso somar aqui ao nosso rotation, assim como tinha somado para os nossos zumbis. Aliás, somar. Isso, somar. Mais. Drag to red 90 graus. Eu tenho que somar 90 graus. Com isso, tá? Ainda não consertamos a questão dele parar, mas a rotação já vai ficar mais precisa. Olha só. Agora ele está rotacionando perfeitamente. Tá bom? E, ó, se estiver mais longe, ele se move mais rapidamente. Estão percebendo? Mas ele continua se movendo para sempre. Para ele parar de se mover, lá no nosso script joystick, basicamente, você já deve ter matado a charada. Eu passo as variáveis aqui, estão vendo? Essas 3 variáveis. Vou copiar, Ctrl C. E aí se ele não estiver tocando, se ele soltou, ó, ele não está tocando. Então isso é falso. Logo, essas variáveis também têm que ser zeradas, com exceção do ângulo, que eu quero que ele permaneça no último ângulo que foi verificado. Opa, aqui é um vetor, então tem que ser vector2.0, tá? Olha só, testando agora, vou lá, a gente tem a movimentação. Se eu estiver mais afastado, percebo que ele se move mais rápido. Eu vou tentar, mesmo que o zumbi pegue a gente, vamos fazer o seguinte, vamos tirar esses zumbis da tela, só para não atrapalhar o nosso jogo por enquanto. Tá? Só para a gente poder visualizar. Ó, se eu estiver aqui, ó, bem devagarzinho, mais para longe do mouse, mais rápido. Tá? E aí vocês podem controlar a velocidade conforme a necessidade de vocês. Tá? Mas olha só, fazendo a movimentação perfeitamente. E aí você tem um joystick que funciona certinho para os jogos top-down. E claro, vocês podem configurar, aprimorar isso conforme o estilo de vocês. Mas a rotação está perfeita. Como eu estou fora, mas eu apertei, ele ainda continua funcionando. Ó. Soltei, ele volta para lá e para. E para. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem longo, eu sei disso. Mas precisava passar cada detalhe para vocês. Porque é bem chatinho essa parte de matemática. E toda vez que a gente não passa com detalhes, dá um bug ou outro. Então assistam o vídeo completo. Não esqueça de deixar aquela meia lua e like que me ajuda demais. Considere se inscrever caso você não seja inscrito. E até o próximo vídeo, onde eu vou ensinar a gente a fazer o nosso espécie de Gumball ou Worms, como vocês preferirem. Com uma forma de 2D bem legal e física para o nosso carrinho, tá bom? Até o próximo vídeo e valeu!